Bom, boa tarde então, pessoal. Então, antes de começar a aula de hoje, só queria dar uma relembrada que nem todo mundo ainda reservou o seu horário, né, para a apresentação dos seminários, que vai ser na semana que vem, na quarta-feira que vem e na outra. Então, só para lembrar, para quem não viu ainda lá na UFPR Virtual, a gente tem a última sessão que tem lá no final da disciplina seminários. Dentro dessa sessão tem um cronograma de seminários. E esse cronograma está aberto para vocês editarem também. Então, vocês abrem lá, tem todas as datas, né? Que é 4 de agosto e 11 de agosto, que são a semana que vem e a próxima. E tem a numeração da ordem de apresentação. Então, vocês escolhem uma que não esteja preenchida ainda, colocam o seu nome e colocam também o tema da sua apresentação, só para a gente não ter sobreposição de temas, tá? Então, quem chega primeiro, né, pega os horários que prefere e aí no final, então, vai sobrar os horários que tiverem. Eu coloquei exatamente o número de pessoas que está matriculada ainda na disciplina. Então, não esqueçam de fazer essa reserva e também porque se vocês forem lá e olharem na tabela, já tiver alguém que tenha feito reserva, né, tenha colocado ali o mesmo tema que vocês, daí vocês têm que achar um outro tema para a gente não repetir, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? A gente vai fazer durante a aula pela ordem que tá ali na apresentação mesmo. Alguma dúvida quanto a isso? Acho que quem tá aqui, todo mundo já marcou, né? Acho que sim. Bom, então beleza. Fica na gravação para quem estiver assistindo depois. Então, hoje é nossa última aula da programação, né, antes das nossas avaliações finais do seminário. E é uma aula que eu vou apresentar uma introduçãozinha primeiro sobre a população brasileira, e a gente já vem falando um pouquinho ao longo das aulas também. Mas eu tenho um material lá na UFPR Virtual que é bem bacana, então o material que é obrigatório que eu coloquei lá é para vocês ouvirem os podcasts do Comitê de Ética. No final da aula eu vou apresentar. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre ética na pesquisa, já que a gente está falando em pesquisa com seres humanos, né? E sobre alguns detalhes assim que são mais entre a parte, né, dos dados genéticos e a parte da sociedade também, que eu acho que são interpretações muito importantes e que a gente geralmente não discute isso como parte de um tópico, né, de um tema da disciplina. Então, nessa disciplina eu incluí isso porque acho que realmente é uma parte fundamental. Vocês fiquem à vontade, eu sei que vocês geralmente não interrompem, mas talvez nessa aula principalmente, né, talvez vocês tenham mais perguntas, mais comentários, fiquem à vontade para interromper, para a gente conversar e para vocês também tirarem qualquer curiosidade que vocês tenham, porque a ideia também um pouco dessa aula é a gente chegar um pouquinho mais, né, dentro do que a gente realmente faz e do que a ciência tem feito ultimamente, né, dentro dessa área. Tá bom? Então, só para a gente, né, começar, eu vou falar essa introdução da população brasileira e já vou aproveitar para a gente falar sobre algumas coisas importantes que são relacionadas à nossa população. Então, primeiro, né, a gente já falou bastante de populações nativas, mas só para a gente lembrar que, né, a primeira população que esteve nesse território, né, que depois foi determinado como nosso país, o Brasil, a gente tem, na verdade, não uma população, mas um número enorme de populações que são nativas americanas, né? Então, a gente viu na aula de migrações que são populações que povoaram o continente a partir do Estreito de Bering, mas que depois disso, né, da entrada nas Américas, essas populações se diferenciaram em diversas populações, né? E a gente não tem, na verdade, um registro disso, a gente não tem nem o número de indivíduos, né? Tudo que a gente tem sobre de dados, né? Tanto de censo, a gente falou sobre isso também, que o IBGE demorou muito tempo para incluir as populações indígenas no censo, mas tudo são estimativas, né? Do número de indivíduos, do número de populações, da diversidade genética que elas continham, da diferenciação entre elas, né?
já que a gente realmente não tem registros. Aqui uma coisa que eu acho que é bem importante falar, que talvez você já tenha ouvido falar, mas sempre é bom lembrar, né, que tem muitas terminologias para esses povos em conjunto, né? Então a gente pode chamar de povos nativos das Américas, né, povos nativos do Brasil, né, embora a gente sabe que na época que eles estavam aqui não era Brasil ainda, né? E a gente pode dizer ameríndios, mas a gente também pode se referir como populações indígenas, e principalmente no plural, para reforçar mesmo o fato de que são muitas populações diferentes, né? Que falam línguas diferentes, que têm culturas diferentes e que geneticamente também são bastante diferenciadas. Então, para ressaltar isso, que a gente não tem tanto conhecimento, infelizmente, mas que a gente reconhece que sim, existe muitos grupos, né? E não utilizar a palavra índio, né, que era uma palavra que era muito utilizada, mas que vem, né, desse histórico de ser muito utilizada folcloricamente, de carregar, né, todo um preconceito e de ser uma palavra que na verdade vem daquela ideia do colonizador de que ele tinha encontrado as Índias, né, então chamar esses povos de índios. Então isso não é legal a gente usar esse termo, né? E também não reforça, né? Coloca índios como se fosse uma população só e não como essa diversidade de grupos que na verdade esses povos são. Então a gente, né, na verdade tem alguns estudos atuais com essas populações, alguns estudos que levam a gente, né, a identificar que existe uma variedade bem grande, diversidade genética mesmo falando. E a gente também tem alguns estudos de populações miscigenadas que também contribuem para a gente compreender um pouco dessa diversidade desses povos. E aí vocês conhecem essa história, né, que é muito chamada de colonização, mas na verdade foi uma invasão europeia, né, nas Américas. E nesse período, então, a gente recebeu, né, a população recebeu cerca de 500 mil indivíduos, principalmente de Portugal, né, no caso do Brasil. Então, com essa invasão começou então, o extermínio, né, das populações indígenas aqui no continente. Então, aqui, basicamente, a gente começa a ter os registros, né? E aí, é importante a gente falar, porque muitos estudos, mesmo na área de genética, eles usam um termo para europeus ou para pessoas brancas, no Brasil, por exemplo, de caucasianos. Esse termo é um termo que a gente também não deve usar, porque, primeiro que ele é errado. Cáucaso é uma região que tem entre a Europa e a Ásia, e a ideia de chamar as pessoas brancas ou europeias de caucasianas era para se referir a ideia de que os europeus são descendentes de povos que surgiram aqui nessa região. Isso é uma ideia que vem das teorias, né, de raças humanas. Então, não tem nada a ver, é completamente equivocado, né, não tem nada de certo, de correto nisso. Então, já é um termo errado, né? E ainda por cima é um termo muito relacionado às raças e ao racismo. Então, é por isso que a gente evita, né? A gente não usa mais, embora em muitos textos vocês ainda vão encontrar isso, então também cabe a vocês fazer esse tipo de correção, tá? E aí a gente sabe dessa história, né? Isso, Vanessa, sim, inclusive em artigos científicos. E eu vou dizer para você, toda vez que eu recebo um artigo científico para fazer revisão, né, para revisar para publicação para uma revista, ou como editora da revista para aceitar para publicação, eu tenho que corrigir isso. É uma das coisas que, assim, 95% dos artigos eu tenho que corrigir esses termos. E aí, junto, né, com essa invasão, a gente sabe que ocorreu o sequestro de quase 5 milhões de indivíduos do continente africano e trazendo eles, os portugueses principalmente, trazendo eles para o Brasil e escravizando esses indivíduos aqui. Então, assim como as populações indígenas, né, esses indivíduos não eram registrados, não tinham documentos. Então,
como eles eram escravizados, né? Então realmente não tinha um tratamento humano com essas pessoas. Então a gente nem sabe direito quantas pessoas vieram, né? Então, muito menos saber dizer de que regiões da África elas vinham, de que populações em específico, né? Que línguas elas falavam, que culturas elas tinham. Então, tudo isso também é uma reconstrução que a gente faz a partir de evidências, né, atuais, de termos que a gente usa hoje na língua, no português, de danças que a gente tem, coisa para a gente tentar resgatar essa informação, né, porque essa é uma informação que nunca foi registrada também. Mas a estimativa, né, é que a gente esteja aí em torno de quase 5 milhões de pessoas. Então, a gente vê como a composição do Brasil, né, foi feita a partir, né, uma população miscigenada a partir dessas principais contribuições aqui, né, e contribuições muito desiguais, né, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Em seguida, né, depois, na verdade, alguns anos depois, né, houve uma política do governo brasileiro mesmo, de embranquecimento da população. E era isso mesmo, a ideia era essa mesma, era de que tinham africanos que tinham agora, né, estavam no Brasil, estavam morando no Brasil, e os seus descendentes, né, então já os brasileiros negros, e que o governo brasileiro estava preocupado com isso e estava querendo que mais europeus viessem para o Brasil para embranquecer essa população, né? Essa foi uma política do governo que incentivou quase mais de 5 milhões de imigrantes de diversas regiões a se mudarem para o Brasil. Incentivou também financeiramente, né? Incentivou com terras, incentivou com oportunidades, com facilitações, né? E assim a gente teve grandes migrações, né? Então, em maior parte, em porcentagem de italianos, mas também de portugueses, espanhóis, alemães, vários outros povos. E até um pouquinho mais tarde, numa época mais concentrada, também de japoneses, que foi uma onda, assim, mais, um pouco independente dessa, né, também estava dentro desse mesmo contexto, mas a gente tem um impacto diferente na miscigenação, né, então uma cultura bastante diferente também, com uma língua bastante diferente, e um contexto um pouco diferente dessa imigração europeia, né, que veio em massa. Então, a gente muitas vezes quando a gente fala, né, da população brasileira, a gente cita principalmente os povos ameríndios, os europeus e os africanos, e né, a gente às vezes nem fala dessa miscigenação asiática, especificamente do Japão, porque ela é muito mais recente, e ela assim, os povos têm menos miscigenação, né? Até por conta do tempo mesmo que eles estão aqui. Então, a gente encontra em certas regiões do país uma população que tem uma ancestralidade asiática importante, né? Mas relativamente recente, a ponto de que eles sabem, tem todo o histórico, né? Eles sabem que às vezes está viva ainda a pessoa que veio do Japão, então a família toda sabe desse histórico, sabe de onde veio, conhece, né? Então é um pouco diferente do impacto que a gente tem para os outros grupos, tá? E aí, essa população chegou ao que, não posso mais dizer que é hoje, mas é o que é o último censo que a gente tem do IBGE, e com essa classificação, né? Então, a gente sabe que essa classificação que o IBGE faz, eles chamam de cor e raça, e aqui já quero aproveitar para dizer, né, que essa denominação de cor e raça é feita pelo IBGE de uma forma autodeclarada, né? Então, existe nesse censo uma questão que a pessoa responde e ela se identifica como branca, preta, amarela, parda, indígena, ou se ela não dá declaração, né? Então, ela tem essas opções. Isso se alterou por vários censos, né? Cada censo, o IBGE fazia também, alguns anos foi aberto, então a pessoa colocava a palavra que ela queria, né? Então, por exemplo, se ao invés de dizer preta, parda, ela dissesse negra, qualquer termo que ela utilizasse era anotado. E diz o IBGE que eles chegaram a esses termos aqui, que eram os mais utilizados pelas pessoas nessa autodeclaração. Então, isso é uma coisa absolutamente individual, né?
E aqui a gente tem uma classificação que é baseada num fenótipo, que é como a pessoa se parece, ou pelo menos como ela se entende, né? Como ela se identifica. Então, por isso que o IBGE usa esse termo de raça, porque é uma coisa social mesmo. Isso não né, na classificação do IBGE não significa nada biológico. Significa mesmo, tanto que eles colocam cor, né? Porque a cor de pele é uma das principais características fenotípicas que são utilizadas nessa identificação. E então eles colocam uma categoria cor ou raça para você se identificar, né? Não que ninguém seja de uma cor, né? Porque não é bem isso, mas é uma representação fenotípica. Então, quando a gente diz, né, que uma pessoa é branca, a gente não está querendo dizer que, quer dizer, não deveria, pelo menos, né, entender que essa pessoa é de uma ancestralidade europeia. Mas só que ela tem uma pele branca, se parece como uma pessoa branca, né? E é a mesma coisa para os outros grupos, né? Então, assim, tem muitos estudos, né, tentando entender um pouquinho desse nosso povo. Então, a gente vai passar por alguns deles hoje para a gente ver um pouquinho esses resultados. Então, eu falei que o IBGE lida com uma autoclassificação. Autoclassificação é realmente você perguntar para a pessoa qual categoria fenotípica aqui de cor e raça você se inclui. E a pessoa escolhe. Tem a heteroclassificação. Nessa heteroclassificação é uma outra pessoa que diz, olhando para você, ou olhando para uma foto sua, por exemplo, qual é a categoria de cor e raça que ela acha que você pertence, tá? Então, tem estudos, né, e tem artigos, por exemplo, que utilizam a autoclassificação, como faz o IBGE, e tem uns que utilizam a heteroclassificação, que daí, no caso, por exemplo, pode ser a pessoa que está entrevistando mesmo, que vai marcar, né, uma dessas categorias. E essas categorias não são nada simples, né? Porque uma é a identificação da pessoa, outra é como cada um identifica você, então pessoas diferentes também podem ter uma identificação diferente para o mesmo indivíduo. E essas coisas nem sempre vão coincidir, então às vezes eu posso ter uma autoclassificação que é diferente do que alguém me classificaria, né? E isso há muito tempo, já esse estudo aqui é de 2009, na verdade, já é notório isso, né, de que essas coisas não coincidem, né, nem sempre a autoclassificação que está aqui em cima com a heteroclassificação que está aqui do lado, elas batem, né, e isso acontece para todas as categorias. Então aqui a gente está vendo, né, as 3 categorias mais comuns no Brasil, que são pretos, pardos e brancos, né? E aqui já aproveito para falar também, porque no inglês a gente tem uma terminologia diferente. Então, como essa terminologia é muito afetada, né, por todo o contexto social, pelo histórico social e pelo significado, né, pelo uso dos termos, e a gente tem coisas diferentes. Então, no Brasil, a gente tem essa classificação de pardos, por exemplo, que é uma coisa que basicamente não é utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a gente, quando utiliza essa classificação, fica como brown, né? Mas não é um conceito que existe, na verdade, em muitos países, sabe? De uma questão, assim, que seria um intermediário, né? Um mestiço. E no Brasil, a gente utiliza também uma categoria que o IBGE mesmo também coloca, que foi uma reivindicação, na verdade, do movimento negro mesmo no Brasil, que o termo negro enquadra pretos e pardos na mesma categoria, né? Então, muitas das questões que são analisadas, principalmente socialmente, esses 2 grupos estão juntos, né? Porque eles apresentavam estatísticas muito similares, que era importante, né, para as ações governamentais, então isso foi colocado como uma reivindicação. Quando a gente vê, aqui nesse caso está mostrando a comparação, né, da autoclassificação das pessoas com a heteroclassificação, então a gente vê que principalmente nesse grupo de pardos existe uma discrepância, né? Então aqui, por exemplo, a pessoa se autoclassifica como parda. Dessas pessoas que se autoclassificam como pardas, 53% elas também foram heteroclassificadas como pardas
através de análises de fotografias por um certo grupo de pessoas. Mas 30% foram classificadas como brancas por essas pessoas. E 16,7% como outras categorias, que não eram nem branca, nem parda, nem preta. E a gente tem, né, então, essa discrepância a gente observa também, né, que acontece para as categorias, né, de pretos e brancos também, embora a concordância é um pouquinho maior. Mas a gente vê, né, que isso é completamente subjetivo, né, porque são as mesmas pessoas, tá? Então, só para a gente lembrar, né, que essas classificações fenotípicas, elas não são coisas precisas, né? São a interpretação da pessoa e a interpretação do outro em cima da pessoa e o contexto social, né? O contexto do momento. Então, às vezes a mesma pessoa, isso o IBGE relatou também, que ao longo do tempo as pessoas também podem mudar a sua autopercepção de cor e raça, então a sua autoclassificação também. Então, assim, é totalmente subjetivo, né? Então, a gente já sabe que, obviamente, isso não vai ser né, uma representação da ancestralidade genômica. E aqui a gente vê também, do mesmo estudo, né, eles compararam com a ancestralidade genômica e né, com a autoclassificação e com a heteroclassificação. Então, as pessoas que, por exemplo, né, que estavam autoclassificadas, que se indicaram pardas, né, elas tinham, em média, 80% de ancestralidade europeia. E as heteroclassificadas como pardas, em média, 74,6% de ancestralidade europeia. E também tinham 11,7% de ancestralidade africana, ou 14,7% na heteroclassificação, e 8% de ancestralidade ameríndia, indígena, ou 10% quando foi heteroclassificado. Então, se a gente olhar isso e a gente comparar, né, com as porcentagens de indivíduos brancos, que daí no caso teriam 88%, 90% de ancestralidade europeia, 7,2% de ancestralidade africana, 4,1% de ancestralidade ameríndia, e os indivíduos que se identificam como pretos, 51% de ancestralidade europeia, 40,9% de ancestralidade africana e 7,4% de ancestralidade ameríndia. Com a heteroclassificação, né, que foi colocada, 41,8% de ancestralidade europeia, 51,3% de ancestralidade africana e 6,9% de ancestralidade ameríndia. Tá? Então, aqui a gente pode ver já, né, nesse tipo de dado, que, na verdade, todos os grupos da população brasileira, né, classificados como brancos, pardos ou pretos, todos eles tem proporções de ancestralidade europeia, africana e ameríndia. Então, o que difere, né, entre os grupos aqui, talvez é a porcentagem. Mas, em alguns casos, nem difere realmente, porque se a gente for ver entre brancos e pardos, a ancestralidade europeia é muito similar. E mesmo os indivíduos pretos, né, auto-identificados como pretos, eles têm uma ancestralidade europeia e africana muito parecida. Aqui, no caso da autoclassificação, até um pouco maior a europeia, né? No caso da heteroclassificação, um pouquinho maior a africana, mas muito parecida, né? Muito similar. Então, na verdade, se a gente fosse ter o termo, né, de pardo como indivíduo de ancestralidade miscigenada, todos nós seríamos, né? Brancos, pardos e pretos seriam pardos, todo mundo seria miscigenado. Então, o termo pardo, né, é realmente uma invenção do Brasil, né, fenotípica para essa característica e está muito relacionada com a nossa história, dessa política de embranquecimento da população, desse colorismo, né, que é total parte desse racismo de você ser mais ou menos preto como tom de pele, como cor de pele, né, e a gente viu que essa característica é uma característica que tem alguns genes envolvidos, mas só aqueles genes que
nem são tantos genes assim, na verdade, que interferem com isso e não tem nada a ver com nenhum outro fator, né? Inclusive, a grande diversidade de pigmentação da pele que a gente tem no continente africano, para a gente entender, né, como que a pigmentação da pele não pode medir a quantidade de ancestralidade africana de alguém. Então, a gente vê que nenhuma das classificações fenotípicas, nem a autoclassificação, nem a heteroclassificação, na verdade refletem a ancestralidade genômica dos brasileiros, né? Nenhuma das duas. Então, a gente tem essas variações de proporção, isso daqui de um estudo já bastante antigo, mas os estudos mais recentes também mostram essa mesma conclusão. O importante também que a gente falou muito sobre essa questão da ancestralidade ser importante por conta de populações diferentes podem ter frequências alélicas diferentes e a gente precisa levar isso em conta, por exemplo, nos estudos de associação caso-controle. Só que se a gente levar em conta a autoclassificação ou a heteroclassificação, a gente não está fazendo uma boa correção, né? A correção certa mesmo é da ancestralidade genômica, né? Então, especificamente, né, da ancestralidade daquela região, daquele cromossomo, daquele gene que a gente está analisando nesse estudo de associação. Então, muitos estudos utilizam, né, na falta de um dado genômico para poder fazer uma determinação de ancestralidade genômica, muitos estudos utilizam uma autoclassificação ou heteroclassificação, né? Mas a gente tem que saber que isso é um dado bem limitado, porque ele não reflete totalmente, né? Não reflete a ancestralidade genômica dos indivíduos. E aí, eu acho que eu até comentei com vocês, né, sobre o projeto DNA Brasil, que estava em andamento já, né, que é um projeto da USP, então eu deixei também um vídeo para vocês verem um dos vídeos que tem sobre o projeto, né, porque as coordenadoras desse projeto deram várias palestras já, então tem muitos vídeos no YouTube para vocês conferirem e acompanharem. Mas é um projeto que teve bastante divulgação na mídia, né? E a ideia, e realmente, assim, os dados são primeiro sequenciamento de genoma completo de população brasileira e já tem, acho que uns 10 mil indivíduos sequenciados, ou eles vão chegar a 10 mil. Mas eles já soltaram, assim, os primeiros dados dos primeiros 1000 e poucos indivíduos que eles analisaram. Então, já começou a ter notícias a respeito, né? Então, eu trouxe algumas coisas que são bem representativas, né? Então, esse trabalho também mostra, né? Assim como esses outros trabalhos mais antigos também já mostravam. Esse gráfico aqui é daquele gráfico tipo o structure que a gente viu. Lembra que cada coluna era uma pessoa e aí a cor representava uma certa ancestralidade. Aqui a gente está vendo só brasileiros, né, analisados lá no trabalho. Todos esses daqui são brasileiros. O roxinho é ancestralidade europeia. O azul escuro aqui é ancestralidade africana, o azul clarinho aqui são esses do leste asiático, o sul asiático, então eu incluiria, por exemplo, aqueles imigrantes japoneses, né, e os seus descendentes. E esse componente aqui mais cor de rosinha um pouco, são as populações nativas americanas. Então a gente vê que tem indivíduos no Brasil que só tem uma cor, né, que seria uma única ancestralidade. Então, esses primeiros aqui, né, pelo menos não dá para ver aqui nenhuma proporção de miscigenação. Aqui nessa parte em azul claro, principalmente, né, os asiáticos aqui tem também uma cor única, né, então, assim, a gente pode dizer que são indivíduos que têm uma ancestralidade 100% dessa região, né. Alguns em azul escuro, talvez aqui um pouquinho, com ancestralidade quase totalmente africana, mas a grande maioria do que a gente vê são indivíduos miscigenados, né? E esse daqui é um bom retrato da população brasileira mesmo, em todos os estudos a gente vê isso. E cada linha, né, então a gente pode ver assim que aqui as linhas estão bem fininhas, né, mostrando que tem bastante gente aqui nesse plot, então
Se a gente for ver, né, os indivíduos aqui com uma ancestralidade nativa-americana que geralmente, né, na proporção é um pouco menor, mas tem indivíduos que chegam a ter uma proporção um pouco maior, né? Cada indivíduo aqui é único, né? Basicamente, assim, na sua composição, né? Se a gente pegar cada um deles. E a outra coisa que a gente vê é um contínuo, né? Então, a gente vê isso muito bem pela forma como eles estão organizados aqui, que a ancestralidade europeia vai diminuindo, né, da esquerda para a direita, e a ancestralidade africana, principalmente, né, vai aumentando. E a gente, olhando para isso daqui, onde que a gente coloca o corte aqui? O limite entre quem é branco, quem é pardo e quem é preto aqui? Alguém consegue definir pelas proporções de ancestralidade? Quem que são os brancos, quem que são os pardos, quem que são os pretos? Eu vejo um contínuo, né? Um contínuo aqui. Então, cada pessoa tem a sua proporção. Esse indivíduo do ladinho aqui, ele tem uma proporção um pouquinho diferente do indivíduo que está aqui e do indivíduo que está do outro lado dele. Cada um tem a sua única proporção, né? Poucos indivíduos vão ter uma proporção igual, né? Então, nessas estimativas fica muito claro isso pra gente, que essas categorias, elas não existem biologicamente, geneticamente, né? Não são componentes de ancestralidade. Ancestralidade é uma coisa que é individual de cada pessoa. Uma população miscigenada tem isso, né? Como a nossa população, ela tem um gradiente de proporções de ancestralidade, onde cada indivíduo é único. E não uma diferença onde a gente tem os indivíduos com diferentes ancestralidades, né? Então, a gente vê como, na verdade, essas categorias são, do ponto de vista genético, elas são totalmente artificiais, né? E olhando para um gráfico aqui onde eles separam, e daí aqui no caso, eles estão utilizando essa raça autodeclarada, né? Então, eles perguntaram para as pessoas se identificaram como brancas, negras ou pardas. E aqui, nesse caso, a gente está vendo as 3 principais ancestralidades, né? Aqui não está aparecendo o componente aquele do asiático. A gente está vendo ameríndio em verdinho. E a gente vê também que ele é um componente menor, né? Dentro de todas os 3 gráficos. E a gente vê o componente europeu em cor de rosa e o componente africano em amarelo. Então, quando a gente, digamos assim, separa os grupos por característica fenotípica, a gente vê que eles têm proporções um pouco diferentes, né? Então, assim, quando eu olho para cá, para esse grupo de negros, eu vejo mais amarelo, né? É visível isso no gráfico, do que quando eu olho para esse gráfico de pardos ou quando eu olho aqui para os brancos, né? Então, eu vejo que tem um gradiente, né? Mas aqui é como se eu tivesse pego os extremos desse gradiente e tivesse comparando. Porque se eu pegar uma pessoa de qualquer um desses 3 grupos, né, e eu, né, pegar essa pessoa e não souber de qual grupo ela é, qual é a classificação fenotípica dela, e eu olhar para a ancestralidade dela e ver aqui, ela é tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. De qual grupo ela veio? Eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer porque olha dentro de cada grupo como varia, né? Então, a gente tem uma variação aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar esses indivíduos aqui que tem os maiores picos aqui em cor-de-rosa, que seria a ancestralidade europeia, eles são pessoas negras que têm uma ancestralidade europeia de, aqui, deixa eu ver, quase 90%, né? Então, se eu fosse chutar, né, se eu fosse querer adivinhar, achando que, nossa, tem 90% de ancestralidade europeia, então a pessoa é branca. Não tem essa relação, né? E então a mesma coisa se eu pegar um indivíduo pardo, né, e no pardo a gente vê que também existe uma variação grande, né, então tipicamente, né, é uma categoria fenotípica que é muito variada, né, e
é muito impactada socialmente, né? As pessoas se identificarem como pardas ou não se identificarem. Isso é muito reflexo do racismo da sociedade, da população, né? De como que isso é tratado. Mas a gente também pode, sim, né, pegar aqui, ó, pega um indivíduo aqui e ver se você consegue agrupar, né, colocar mesma coisa para as pessoas desse grupo branco, né, de fenótipo branco. Pegar uma pessoa individualmente aqui, a gente não vai saber que grupo que ela é, né? Então, assim, a gente vê uma medida, uma proporção diferente entre os grupos, mas é um contínuo, como a gente tinha visto no gráfico anterior, né? E muita variação dentro dos grupos, né? Muita variação entre os indivíduos. E então uma das coisas, né, que fica muito claro a gente vendo isso é que se a gente falar principalmente, né, da cor da pele, que é a principal característica mesmo que está distinguindo, né, esses grupos fenotípicos, é que ela não tem uma boa relação com a ancestralidade genômica, tem um poder preditivo muito baixo, né? E aqui nesse caso eles fizeram um índice, que é um trabalho de 2003 ainda, mas já mostrava isso, né? Eles fizeram um índice de ancestralidade africana, então aqui não é de porcentagem, tá? Por isso que tem números negativos, inclusive, é um índice, mas a gente comparar os indivíduos, né, aqui são brancos, pardos e pretos, e a quantidade dessa ancestralidade africana, né? Então, existe essa distribuição, que era a mesma coisa que a gente estava vendo, né, nas proporções de ancestralidade do gráfico anterior, que é uma distribuição que cada um desses indivíduos aqui tem muita, né, os grupos têm muita sobreposição. Então, no caso, cada quadradinho, cada triângulozinho aqui é um indivíduo, né, para esse estudo aqui. Então, a gente viu isso, né, inclusive quando a gente falou sobre característica multifatorial de pigmentação da pele, né, que realmente é uma coisa que nem faria sentido, né, a gente utilizar se a gente conhecesse um pouquinho melhor da biologia e da distribuição desse fenótipo no mundo, né, e muito menos a gente entender que isso estaria relacionado a uma ancestralidade genômica, né, total. Então, claro que, né, é até óbvio a gente falar quando a gente entende, né, da parte biológica, mas na verdade se a gente pensar, a gente tem isso é parte, né, do contexto social no Brasil, de pensar que a pessoa com a pele mais escura tem maior ancestralidade africana, então que os negros têm uma ancestralidade africana necessariamente maior, né, e essa relação toda. Todos os estudos de genética concordam nisso daqui, tá? Então mesmo os estudos que antes da era genômica mesmo, e até os estudos hoje com os mais recentes resultados sendo aqueles lá do DNA Brasil, tá? Todos os estudos mostram isso. E aqui a gente tem aquela outra parte do fluxo gênico ser direcional, que a gente já comentou também, isso também foi destaque no projeto DNA Brasil. Foi também bastante importante debatido, porque é muito clara a diferença da ancestralidade paterna e materna no Brasil, né? Então aqui estão os gráficos que eles mostraram. Então, claro, para a materna eles utilizaram uma análise do DNA mitocondrial, né? Então identificaram aqueles haplótipos mitocondriais que são africanos, de origem africana, que são de origem europeia, que são de origem nativa-americana, que são de origem asiática, né? Nos brasileiros que eles coletaram lá em São Paulo, tal, daquele grupo de amostras. E fizeram a mesma identificação para o haplótipo do cromossomo Y, né, que daí identificou a origem paterna. Então, o que a gente estava vendo até agora era de autossomos, né, então era geral do genoma. E aqui a gente vê que, na verdade, aquele do genoma é uma média e que o que a gente vê na materna e na paterna diferem enormemente, né? Então, se a gente for ver, essa parte que está em roxo aqui é a ancestralidade europeia. No cromossomo Y, 75% da população, né? Aqui, claro, a gente pode dizer dos homens, né? Porque só eles têm o cromossomo Y, mas 75% da nossa linhagem paterna como população, dos indivíduos que foram analisados, tinha o cromossomo Y europeu. Então, é muito predominante na linhagem paterna, né?
E os estudos, inclusive mais antigos, eles nem identificavam, era assim, mais de 90%. Então, aqui eles identificaram ainda 14,5% de cromossomos africanos, 4,9% euroasiáticos e 5% do leste sul asiático e ainda 0,5% de nativos americanos. Mas agora compara isso com a ancestralidade materna, que é do DNA mitocondrial, então todos os indivíduos têm, então é possível fazer com toda a população, né? Indica a origem materna, né? A linhagem materna da nossa população. A proporção europeia de 75% paterna, materna é só 14%. É muito brusca a diferença. A materna, a gente é predominantemente africana e nativa americana, que quase não aparece na linhagem paterna, né? Então, isso é muito significativo. Todos os estudos que já investigaram no Brasil ancestralidade materna e paterna identificaram essas proporções muito diferentes, né? E isso mostra que a miscigenação no Brasil não foi igual entre os sexos, né? Que a gente tem uma herança genética, né, de homens europeus e mulheres africanas e indígenas, né? E claro que essa evidência genética por si só não conta isso, mas todo o histórico, né, do Brasil, da formação da nossa população, da invasão europeia e todas as relações de poder, né, da escravidão, do extermínio dos povos indígenas, a gente, juntando essas coisas, a gente consegue entender que essa história, na verdade, é uma história de violência e estupro, né? De que esses homens europeus, eles realmente invadiram de forma violenta o continente e atacaram as populações nativas, e trouxeram mulheres escravizadas e estupraram essas mulheres, né? Então, a gente vê esse resultado nesse viés aqui, né? Então, principalmente esse contexto, né, onde historicamente acho que isso é muito mais bem esclarecido já há muito tempo, os historiadores, né, têm diferentes dados, relatos, cartas da época, livros, né, que contam e que eles remontam essa história, mas na parte da genética isso ainda era um pouco, né, assim, era um viés, não sabemos muito bem, então hoje em dia está começando a ficar um pouco mais clara essa história, né, e é muito claro, isso acontece em todas as regiões do Brasil, isso não acontece só no Brasil, acontece em todos os países das Américas, né, existe um viés, claro que as proporções podem variar um pouco. Aqui, com relação ao cromossomo Y, quase não difere entre as regiões do Brasil, isso já é claro já há 20 anos que os primeiros estudos que compararam algumas regiões diferentes do país já mostravam que em todas as regiões a parte do cromossomo Y, né, a linhagem paterna era predominantemente europeia e isso era muito predominante. E com relação à parte materna, a gente até vê diferenças entre regiões do Brasil. Então, e esse estudo aqui também é um estudo de 20 anos atrás, a gente também já via que existia uma diferença entre regiões e existe uma diferença entre populações, às vezes dentro das mesmas regiões, né? Então, a gente pode ver que é um pouco diferente. E a gente vê que independente, né, de ser diferente, de variar um pouco entre as regiões, porque tem regiões que tem mais um componente nativo americano, né, na ancestralidade materna, outras que tem mais africano, mas que sempre esse componente nativo americano e africano, eles são muito maiores do que o do cromossomo Y, né, o europeu materno é muito menor, e tem uma diferença, então, muito grande, né, mostrando um viés muito grande. Iriel, você quer comentar também? Comenta. Foi só um detalhe, né? Que esse padrão é muito evidente, né? Como a Márcia comentou, nas Américas no geral, mas todos os países da África que também foram invadidos, né, por europeus, também já tem muitos estudos
que mostram o mesmo padrão, que os cromossomos Y também são principalmente europeus e os mitocondriais são principalmente africanos, né? Então, Cabo Verde, São Tomé, as ilhas principalmente. Mas é muito evidente isso. E pelo menos histórico, né? Infelizmente. Sim, isso mesmo. A Ariel tá com um artigo em revisão agora bem sobre esse tema mesmo. Se vocês quiserem saber mais, pode falar com ela. Aham, realmente. Podem falar. Podem falar, tem bastante dados, aí esperamos que logo ele seja aceito para publicação, está em revisão. Aí só para complementar um pouquinho, porque existe, e não é de hoje, né, que existem estudos, e os estudos que tem, então eu acho que eu falei isso quando a gente falou sobre diversidade do genoma humano, eu acho, que a gente tem, assim, uma predominância de estudos, não só de genética, da área de saúde, né, mas de tudo, a gente tem uma predominância de estudos com populações europeias e brancas norte-americanas, né, e mesmo no Brasil, de populações de indivíduos brancos, né. Então, existe um viés nos estudos. Então, quando a gente está falando, mesmo desse estudo lá da USP, por exemplo, a gente pode ver ali quando eles separaram as categorias fenotípicas, né? Mas a gente vê que a maior parte dos estudos no Brasil, por exemplo, você vai olhar lá, os indivíduos que participaram estão classificados como caucasianos, né? Ou como eurodescendentes, ou como euro-brasileiros, ou como brancos, enfim. A maior parte. Então, mesmo quando, né, você tem, assim, às vezes 80% de brancos dentro do estudo, né, isso acontece bastante. Então, a gente também tem que entender que existem diferenças entre populações no Brasil, né, então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma forma geral, a gente está tentando ver as diferentes regiões do país, com diferentes proporções de miscigenação, diferentes históricos, né, e tudo, mas só para a gente ter uma ideia, né, então, do que a gente está falando, que mesmo quando a gente estuda uma população afro-brasileira, como foi a desse estudo aqui, que a gente vê daí uma proporção um pouco diferente, né? Mas aqui a proporção materna africana era de 85% e a paterna africana era de só 48%. Então, mesmo nessas populações, porque às vezes, né, dá para, assim, imaginar que indivíduos brancos, isso, né, tem essa distinção, não, mas a gente vê isso, é um padrão em todas as populações, mas obviamente que difere entre as populações, e principalmente, né, entre populações um pouco mais isoladas. Então, se você vai estudar populações nativas americanas, né, indígenas, que são ainda relativamente não miscigenados, né, ou ainda que vivem em comunidades indígenas, etc. Então, você pode observar diversos padrões, né, e porcentagens um pouco diferentes, né, dessas que a gente está vendo aqui. Então, isso representa mais ou menos assim, que seria a população urbana no Brasil e nessas classificações fenotípicas. Mas existe, claro, né, variações, não apenas entre regiões, mas entre populações, mesmo dentro de uma mesma região. Populações quilombolas também, tem alguns estudos que também mostram, né, que inclusive populações quilombolas diferentes têm uma contribuição de ancestralidade pode ser muito diferente. Então, algumas, por exemplo, podem ter mais ancestralidade de nativa americana, outras menos, outras vão ter uma proporção muito diferenciada entre ancestralidade europeia e africana, né? Então a gente tem muitos e muitos casos, né? Tem muitos grupos populacionais, muitos subgrupos assim dentro do Brasil, né? Mas essa variação toda se encaixa naquele contínuo de variação que a gente viu, né? Então são indivíduos variando em suas proporções e não apenas grupos. Então, a gente, né, só para lembrar que as raças humanas, né, não tem nada de biológico.
Então, o que seriam essas raças? Que é um termo que a gente usa ainda, né? Tá lá no IBGE, a gente ainda tá usando essa classificação, mas por que a gente não usa isso em biologia? E por que isso não é biológico, né? Por que isso é errado? Então, eu não sei se vocês conhecem, mas eu coloquei um link também lá na UFPR Virtual dessa matéria do National Geographic, que é bem didática, né? Nesse contar um pouco da história de como que foram inventadas, né? As raças humanas, porque elas foram inventadas por pessoas racistas, né? Para justificar o racismo delas. Então, isso que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a base pseudocientífica, né? Então, a comparação que foi utilizada, que é de 5 crânios, de 5 pessoas, né? Mas que eles colocaram como representantes de suas raças, que seriam realmente, segundo essa ideia racista, seriam 5 raças diferentes que foram criadas em momentos diferentes, né? E que tinham diferenças biológicas e comportamentais, inclusive com uma hierarquia mesmo, né? E uma hierarquia de valor e de inteligência. Então, tudo isso baseado em um crânio de uma pessoa de cada um desses grupos, né? Que foram inventados aí. Então, sem levar em conta a diferenciação entre indivíduos, né? Então, tirando conclusões assim, tipo, o cérebro é maior ou menor, essa medida aqui do crânio entre essa distância aqui, e claro, as características, todas as distâncias melhores foram colocadas para a raça caucasiana, né? Então, daqui que veio esse termo também, que a gente não usa mais até por conta disso. Então, né, assim, pseudocientífico totalmente, porque isso não é ciência, você pegar um representante de cada população e ficar comparando, né, você tem que ver a distribuição, né, a variação entre as populações. Se a gente fosse ver isso, a gente iria ver que mesmo essas medidas que foram tiradas aqui, são medidas que são também em um contínuo na população, né, que são características multifatoriais, todas essas medidas, né, porque essas medidas que eles tiram dos crânios, né, de várias análises, que é parte da linha, né, do tipo de pesquisa mesmo, porque, né, onde que são inseridos certos músculos, quais são, né, certas características que tem ali. E aí tudo isso foi utilizado assim, sem levar em conta essa variação, e colocando um monte de características que não tem nada a ver. Então, se vocês forem ver a descrição, gente, da raça, né, dessas 5 raças que foram descritas como biologicamente, né, como se elas fossem entidades biológicas mesmo, e foram descritas assim, que é mais agressivo, é mais isso, é mais corajoso, é mais... Da onde que as pessoas tiraram isso? Daqui desses crânios que não foi, né? Então, lá contam, né, nessa matéria conta um pouco disso, acho que é interessante para a gente entender, e depois de ver isso também, né, esses crânios aqui, essas medidas e essas denominações das raças, né, caucasoide, negroide, e as outras, né, que eles definiram e como classificaram e como hierarquizaram, né, principalmente. A gente não quer mais usar esses termos, né, porque a gente lembra disso daqui, que é uma coisa totalmente absurda. Então, hoje em dia, a gente tem muito claro, né, de que não tem princípio biológico que fundamenta isso, de que isso foi inventado para justificar o racismo, né, para justificar tudo que os europeus fizeram. Então, a gente sabe que, né, as populações humanas têm esse contínuo de variação genética, né? Então, esse contínuo que eu mostrei da população brasileira, né, ali, é de proporções de ancestralidade. Mas se eu estou pensando também em várias populações do mundo, né, claro, essas barreiras imaginárias que a gente inventa, que são os países, né, e comparar as populações, eu vou ver que as populações de vários países, elas também formam um contínuo, por exemplo, de frequências alélicas.
Então, se eu pegar, né, se vocês pegarem o SNP que vocês estavam vendo lá no Ensemble, por exemplo, que não tem todas as populações amostradas, né? Mas o que a gente vai vendo, por exemplo, populações vizinhas, né, geograficamente, assim, elas tendem a ser mais parecidas nas frequências, né? E quanto mais distantes geograficamente, elas podem ser mais diferentes. Então, essa diferenciação, ela é um contínuo pelo mundo todo. O que a gente faz é uma amostragem descontínua. Então, quando a gente pega os extremos de variação, né, como a gente pode pegar lá no Ensemble mesmo, né, dos estudos que foram feitos. Então, a gente pega uma população lá no meio da África, e a gente pega uma população lá na Europa, e a gente pega uma população lá na Ásia, e a gente compara as frequências dessas populações e a gente diz, uau, são diferentes. Mas a gente não mostrou as populações no meio do caminho aqui para a gente conseguir ver esse todo, que na verdade é um contínuo, né? E se a gente fosse ver esse contínuo de variação, a gente, da mesma forma que não ia conseguir delimitar quem é negro, quem é branco, quem é pardo do Brasil, porque pela ancestralidade genética isso não ia ter sentido, né? Não ia ter aonde colocar essa delimitação. A mesma coisa é no mundo. A gente não ia ter aonde colocar essa delimitação se a gente visse esse contínuo, né? O problema é que a gente não vê porque as amostragens são, né, em pontos específicos. Então, quando a gente faz as comparações, né, entre esses grupos tão diferentes, a gente encontra diferenças. Mas se a gente fosse ver em grupos mais próximos, não encontraria, né? Isso tirando aqueles SNPs, por exemplo, que evoluíram sob seleção natural, que têm, né, adaptações, que alteraram suas frequências por certas características. Então, claro que isso eu estou falando, né, em média do genoma, porque um SNP, por exemplo, SNPs que estão associados com a persistência da lactase sofreram seleção. Então, eles têm frequências que dependem, na verdade, do histórico de pastoralismo daquele grupo, né? E não, na verdade, não de região geográfica ou coisa, né? Mas da própria pressão de seleção que aquele grupo sofreu por conta daquele contexto de beber leite, né? Então, gerando uma pressão seletiva. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente fala tanto sobre essa variação genética, diversidade genética, que é imensa, que é enorme, e às vezes a gente se esquece que 99% do nosso DNA é idêntico. 99,9% do DNA de todas as pessoas no mundo é igual. E tudo isso que a gente está falando aqui, essa disciplina inteira, é de 0,1% do nosso genoma. Todos os SNPs que vocês estão estudando, que vocês entraram lá no Ensemble e foram ver, e os que vocês viram e aqueles outros que estavam naquelas tabelas gigantes todas lá que vocês ignoraram, são 0,1% do genoma. Então a gente está falando sobre, a gente está colocando uma lupa enorme em cima de uma coisa muito pequenininha, né? E dando todo um sentido, uma implicação. Claro que isso é muito informativo para várias questões. A gente viu durante toda a disciplina, a gente vê história, né? A gente vê impacto da seleção natural, a gente vê impacto das migrações, a gente vê um monte de coisa bacana. Mas a gente não pode esquecer que isso é só 0,1%, que a gente é muito mais igual do que a gente imagina. E que, além disso, esse 0,1%, né, essa diferenciação, né, ela está muito mais entre os indivíduos de uma mesma população. Então, 87% disso é dentro da mesma população, né? Então, indivíduos, por exemplo, se a gente vai lá no Ensemble, pega uma população daquelas lá, os indivíduos geralmente variam tanto entre os indivíduos da mesma população que só 9,2% em média, ou estimativas de 5 a 15%, dessa variação ocorre entre populações diferentes ou entre continentes diferentes. Então, se a gente, né, pensar a diferenciação do genoma de populações africanas com populações europeias, é essa pequena diferença dessa mínima região aqui, né? É 5 a 15% desse 0,1% do genoma, que difere uma população da outra continentalmente, né, por exemplo.
Então, isso significa o quê? Que todos aqueles SNPs, por exemplo, que vocês olharam, tinha 2 alelos, basicamente. Às vezes tinha um terceiro alelo, mas era raríssimo, etc. e tal. Então, vamos imaginar 2 alelos. Vocês viam que quase todas as populações do mundo tinham os 2 alelos. Só que diferia um pouquinho a frequência daqueles alelos, se diferisse, porque a maioria dos SNPs nem difere. Então, é isso que isso daqui está mostrando, né? Que se você pegar indivíduos de uma população humana, você já consegue conhecer a maior parte da diversidade genética que existe humana, né? Da espécie. E que existem poucos alelos que são, assim, específicos de uma população, né? Então, assim, você vai ver pouca diferença entre as populações. Então, é bem importante a gente lembrar isso, que a gente sabe isso há muito tempo, né? Mas é importante a gente colocar isso em contexto quando a gente está falando, né, sobre essas diferenças biológicas entre populações, que são essas implicações também sociais. Então, por isso que na biologia a gente não usa raça, a gente usa ancestralidade, né? Quando a gente fala de raça, essa raça é social, né? Um conceito social, uma invenção humana, foi criada, que foi delimitada e que hoje é importante para a gente porque indica uma série de questões sobre o racismo, né? Então a gente vê que várias medidas, né? Vários índices populacionais, né? E inclusive de saúde, eles diferem entre o grupo de pessoas brancas e de pessoas negras no Brasil, por exemplo. Isso é muito importante para a gente entender como resolver essas disparidades, né? A gente expor que existe um problema, expor o efeito do racismo, né? E corrigir isso. Então, é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que isso é um conceito social, né? De que é uma construção da sociedade que não é biológica e que não reflete a ancestralidade, né? A ancestralidade é uma coisa muito individual, então cada pessoa vai ter a sua proporção de ancestralidade de cada continente ou de cada país, né? E a gente tem muitos testes de ancestralidade também, né? A gente viu também em outra aula. E quando a gente faz esses testes, a gente também tem que ter muito claro essa diferenciação, né? Ou quando a gente fala sobre esses resultados, que o que a gente está vendo ali não é a raça. Ninguém vai fazer um teste de ancestralidade e descobrir que eu descobri que eu sou pardo, não sou branco. Não vai mudar a categoria que você é. Porque a categoria que você é uma categoria social, fenotípica, de como você é visto na sociedade, como você se vê na sociedade. E essa ancestralidade é a sua parte genética, né? Então, assim, você pode ter uma grande proporção lá de ancestralidade que seria uma surpresa para você. E geralmente a gente vê isso no Brasil porque o racismo fez com que a gente apagasse esses momentos, essa parte da nossa história, né? Então, muitas famílias escondem, né? Não contam. Então, ninguém vai ficar falando. Todo mundo sempre tem aquela história, né? Do avô que veio da Europa, não sei da onde e tal. Mas aquele avô que era negro, que era indígena, aquela avó que era negra, que era indígena, né? Ninguém fala. E isso, né, a gente acaba descobrindo, né, com esses testes de ancestralidade. Mas não é uma coisa que mude a percepção de cor e raça. Tá? Então, são duas coisas bastante diferentes. Portanto, quando a gente está fazendo estudos genéticos, o que importa para a gente é a ancestralidade, só que, às vezes, a gente tem um dado que é de raça, né, de cor e raça, como o dado do IBGE, por exemplo. Então, são dados completamente diferentes. Para ver a ancestralidade dos indivíduos, eu tenho que utilizar SNPs que são diferenciados entre populações, marcadores de ancestralidade, né? Como vocês viram lá no Ensemble. E aqui, falando um pouquinho, né, sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, que talvez possa parecer uma coisa que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, na verdade, né? Então, assim, o Comitê de Ética em Pesquisa Nacional, o CONEP, eles recentemente fizeram uma série de podcasts bem curtinhos e bem interessantes. Então, eu coloquei ali o link que vocês podem ouvir do Google, mas assim, eles têm todas aquelas plataformas de podcast.
Então dá para vocês acessarem e eu recomendo ouvir toda a série lá, que é Consciência e com Respeito, que é bem didática, bem claro. Na verdade, eles fizeram realmente para as pessoas que participam dos estudos, para entenderem, né? Não é uma coisa assim de linguagem científica ou de linguagem, nada disso. E é muito interessante porque conta o histórico, por que teve que ser criado um comitê de ética em pesquisa, né? E isso é uma parte que a gente às vezes pensa assim, que é tão no passado, né? Porque isso veio das pesquisas que eram feitas no passado, que não respeitavam as pessoas que participavam dessas pesquisas, né? Então, o fato de você fazer pesquisa científica e daí selecionar grupos, né? Então, de presidiários, grupos de pessoas negras, então a gente vai fazer um estudo, um experimento, né? Então, tudo isso aconteceu de verdade, né? E aí eles relatam um pouquinho disso e como que, por conta desses acontecimentos, então foi criado um comitê de ética em pesquisa e que existe, né, hoje em dia, que tem as regras sempre discutidas, determinadas, né, então, e os subcomitês que seriam assim, que seria, por exemplo, na UFPR a gente tem o CEP. O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa local, né, então as pesquisas primeiro passam pelo CEP. No caso da UFPR, a gente tem dois, que um é do setor de ciências da saúde, mas ele, na verdade, ele foi criado pelo setor de ciências da saúde, mas ele é de toda a universidade, né? Então, ele é o que a gente utiliza também no setor de ciências biológicas, por exemplo, e tem um que é específico para o hospital de clínicas, porque daí é o caso de pesquisas que envolvem pacientes do hospital, né? Daí todos os outros estudos se encaixam nesse outro CEP. E caso seja necessário, por conta, né, da característica da pesquisa, ele pode ser também encaminhado para o CONEP, que daí é uma decisão do Comitê Nacional, tá? Então tem toda uma organização, eles explicam um pouquinho isso também lá nos podcasts, e um procedimento que é feito, né, de que todas as pesquisas que utilizam seres humanos, hoje, elas têm que passar por uma aprovação prévia desse comitê, onde é feito também um termo de consentimento, né, que vai ser assinado por todas as pessoas que vão participar dessa pesquisa, onde elas precisam ser esclarecidas sobre a pesquisa, o que vai ser feito, por quê, quais são os procedimentos, né, e se elas autorizam, se elas consentem, né, em participar. Então, tudo é visto, né, e analisado por esse comitê. Então, toda a necessidade dos procedimentos, principalmente os que utilizam, por exemplo, algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção, né, de um medicamento, alguma coisa que vai ser testada, que tudo tem que ser acompanhado, né, e as pessoas têm que estarem cientes dos efeitos, dos possíveis efeitos adversos, né, dos possíveis conclusões, né, do que se pode tirar a respeito daquilo. Então, hoje em dia a gente tem esse controle, mas a gente tem hoje em dia porque até muito pouco tempo atrás, na verdade, se a gente for ver, não tinha. E as pessoas simplesmente iam, né, e faziam as pesquisas da forma que bem entendiam, da forma que queriam, sem consentimento, sem autorização, não, às vezes, né, as pessoas nem tinham esclarecimento do que estava sendo feito, né? Então, não é há muitos anos atrás, não, que, né, até acho que é dos anos final dos anos 80 que começou a ser criado isso no Brasil, organizado isso, né? E não tinha nenhum tipo a pessoa não precisava assinar nada, né? A pessoa só dizia, tudo bem, pode coletar a minha amostra ou dava alguma informação, qualquer coisa, e não tinha, né, nenhuma questão. E com essa participação, né, maior de todo esse processo de comitê e também com as pessoas mais conscientes, né,
participando, sabendo, né, querendo saber, mas o que está sendo feito, qual é o resultado e tal. Então, isso levou a uma participação maior também das próprias pessoas que estão participando, né, como voluntários nessa pesquisa, que é importante que isso no Brasil também é diferente de outros países, né, então, nos Estados Unidos, por exemplo, você pode pagar para as pessoas participarem de uma pesquisa. Então, você põe um cartaz lá, eu estou dando $50 para quem quiser... eu faço uma coleta de sangue aqui pra gente estudar tal coisa e pago $50. Daí faz uma fila de gente lá pra tirar sangue pra você. Aqui no Brasil você não pode fazer isso, você não pode pagar para as pessoas participarem, nem se você tiver dinheiro, né? Porque a primeira coisa que eu ia perguntar é de onde você ia tirar dinheiro para pagar as pessoas numa pesquisa. Você não tem dinheiro nem para comprar os tubos para coletar o sangue, né? Imagina pagar a pessoa. Mas mesmo assim, né, se você fosse pagar, assim, não é permitido. A pessoa tem que participar voluntariamente, né, sem ser coagida a participar e estando totalmente esclarecida, né, e do que ela está participando e aquilo que está sendo autorizado para ela, né. Inclusive, recentemente, a gente teve várias alterações, por exemplo, no período que essa amostra biológica, por exemplo, você extrai DNA, né, desses indivíduos e por quanto tempo você pode armazenar e sob quais condições, né? Então, todo esse banco de dados, né, banco de DNA, assim, que faz parte da pesquisa, né, hoje é bem mais limitado o uso, né, sobre você coletou para fazer um certo estudo, daí depois você vai fazer um outro estudo, você não pode simplesmente ir lá descongelar o mesmo DNA e, agora eu tive uma ideia, vou fazer isso. Você tem que voltar para o comitê de ética, você tem que passar, olha, eu tenho mais um objetivo para fazer aqui. Aí eles vão avaliar se esse objetivo é parte ou não, né, daquele seu projeto inicial. Talvez você tenha que recontactar essas pessoas e pedir nova autorização para elas para fazer essa outra pesquisa, né? Então hoje é bem mais controlado do que, né, enfim, do que há 10 anos atrás, mais do que há 20 anos atrás, muito mais do que há 30, 40 anos atrás. Então, existe, né, uma série de questões nacionais e existe uma série de questões da pesquisa no mundo mesmo, né? Então, eu imagino que vocês já conheçam algumas das histórias, mas se não conhecerem também, vale a pena ir um pouquinho mais atrás, algumas das coisas que eles citam lá no podcast, sobre a gente realmente conhecer, né, assim, o que internacionalmente, como que as legislações foram feitas, né, para impedir que as pesquisas fossem feitas assim, né, sem controle, né, e sem retorno para a população. Então, hoje em dia, a gente tem pesquisas, né, na área de genética humana que estão muito mais encaixadas com as necessidades da sociedade do que a gente tinha antigamente, né? Então, a gente consegue já ver muitos estudos com envolvimento maior da população, com retorno para a população também, né? Porque a gente, mesmo os estudos de uma década atrás, sei lá, a gente ainda via que as populações participavam dos estudos e depois nunca mais ouviam falar, né, do que tinha acontecido ou que tinha sido descoberto. Então isso não era uma preocupação, né? E hoje em dia isso passou a ser uma preocupação, né, porque realmente as pessoas estão conhecendo um pouquinho mais, né? Então parte do que o CONEP fez com esse podcast foi realmente divulgar os direitos das pessoas que participam em pesquisa e como elas podem exigir, né, o conhecimento, a informação, o retorno, né, e controlar, assim, também acompanhar, né, a utilização dos dados. Isso é para as pesquisas no Brasil, né, é claro que cada país tem a sua legislação, então se a gente pensar em fazer pesquisa, que acontece muitas vezes dentro da ciência, né, e principalmente com os pesquisadores americanos, irem para outros países, fazerem pesquisa com as populações de outros países, eles têm que seguir as regras locais, né? Então, a mesma coisa com a gente. Se a gente vai fazer pesquisa com populações que não são do Brasil, a gente também tem que seguir as regras locais dos comitês de ética de pesquisa daquela região,
né? Além de seguir as nossas, né? Então fica duplamente o compromisso. E a gente tem legislações específicas no Brasil para proteger populações que são consideradas historicamente, né, mais vulneráveis, que foram objetos de pesquisas, né, historicamente, né? Então, populações indígenas têm uma avaliação extra, né, de ética, assim, sobre os estudos. Então, passam por uma avaliação e por um controle mais detalhado, um pouco, né, e tem as suas características que tem que ser também avaliadas, né, da população. E algumas outras populações também que são consideradas, né, então eles colocam várias características, né, por exemplo, você tem que justificar muito bem se você vai utilizar mulheres grávidas numa pesquisa, porque você realmente precisa usar mulheres grávidas, né, pode ter algum efeito que você não saiba, né, que você não previu, então, assim, qual é o risco, vale a pena pelo benefício, né, do estudo e essas pessoas têm condição de avaliar isso, né, do risco individual e etc. E no comitê de ética eles dizem assim, que nenhuma pesquisa é livre de risco, nem que você só esteja fazendo uma pergunta para a pessoa, essa pergunta, na verdade, ela pode interferir na vida da pessoa, porque pode dar uma informação diferente para a pessoa, pode fazer a pessoa entender uma coisa diferente, pode, né? Então, assim, você sempre tem um risco na sua pesquisa, você tem que só saber avaliar qual que é esse risco, né? Então, é um processo que às vezes leva anos para as pessoas, né, passarem, terem os seus projetos adequados, né, de acordo com essas normas todas dentro do comitê. Mas ainda bem que tem comitê, né, porque aí a gente tem uma segurança de que as pessoas estão fazendo isso. Então, nos artigos que vocês veem que tem populações humanas, né, todos indivíduos, pessoas, né, qualquer, não necessariamente uma população, mas qualquer artigo que tenha seres humanos tem que ter uma aprovação do CONEP. Então, vai ter lá um comitê, um CEP, do CONEP não, né, de um CEP local ou do CONEP. Então, vai ter um número lá de aprovação do projeto, etc., que foi aprovado de acordo com o comitê de tal local, tem um número lá de acesso, né, e esse banco é nacional e está disponível online, fica, né, para a gente poder consultar esses projetos. Então, todos os projetos que são cadastrados lá, a gente pode consultar e ver lá, tem o nome do coordenador do projeto, tem o telefone, tem e-mail, né, a listagem toda. E esses projetos depois continuam sendo acompanhados pelo comitê na sua execução, né? Então, tem relatórios semestrais, até o término do cronograma do projeto, né? E se for necessário renovação, né, extensão, essas coisas, tudo, eles acompanham até o final. E depois, e claro, né, as revistas também pedem para que, quando você vai fazer uma publicação, que você declare, né, essas tuas aprovações. Então, também aparece lá nos artigos. Então, hoje o processo é controlado dessa forma. Mas tem muitas coisas que aconteceram, que foram absurdas, que levaram à necessidade de fazer essas instruções. Então, é bem interessante, a gente discutiu muitas coisas, né, do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do participante da pesquisa, é muito importante também a gente entender, né, o benefício ou a ausência, né, de benefício, que às vezes o estudo não é para trazer nenhum benefício individual, mas para avançar no conhecimento científico de uma forma geral, né? Mas isso tudo tem que estar bem claro. Então, eu acho que as principais, né? Vocês podem ver pelos títulos lá mas eles têm uma ordem de número lá também, tá? Nos primeiros podcasts então, assim, vai de uma introduçãozinha até alguns temas mais específicos. E alguma dúvida, gente? Iriel, você tem alguma coisa também que você tenha lembrado de complementar, Com relação ao comitê, não, talvez uma coisa que sim, que acho super importante e que não é
na verdade, é tão cobrado assim, é o fato de dar uma devolução para os participantes, né? Que em alguns grupos, sim, tem essa preocupação, né? Mas não é em todos os grupos. Eu sei que, por exemplo, principalmente algumas comunidades indígenas ou grupos quilombolas já têm sofrido muito justamente dessa situação de participar de estudos e ter milhares de pessoas da academia chegando lá, fazendo questionário, perguntando um monte de coisa, fazendo coleta, e nunca retornaram nada. Então, tem muitas populações, principalmente as que foram mais estudadas, digamos assim, né? E hoje em dia se recusam a participar, justamente por isso. Principalmente a população quilombola no Nordeste, no Norte, inclusive no Sudeste, no Rio, por exemplo. Eu já ouvi várias entrevistas assim, das comunidades falando isso, que eles já não querem mais responder, porque eles sempre perdem um tempão lá e nunca retornam nada para eles. Então, é assim, é uma obrigação, né, do pesquisador também dar esse retorno para os participantes. E também população indígena, que ainda, às vezes, algumas populações são mais isoladas, então depois eles talvez não vão acessar esses resultados de outra forma que não seja com o pesquisador voltando lá e falando alguma coisa, explicando para que vai servir para eles. É Sim. importante, assim. Não, de fato, realmente é assim, o pesquisador parece que tem um compromisso só com a pesquisa, né? Mas não com a população em si, né? O pesquisador, às vezes, tem um compromisso só com o currículo dele. Em outras palavras, é isso. Então, realmente é uma questão que tá, na verdade, hoje é cada vez mais difícil, porque as pessoas também estão começando a se conscientizar, e bem isso, né? Que a Ariel falou, estão se negando a participar das pesquisas enquanto elas não estiverem convencidas, né, de que aquilo tem alguma relevância para elas, para a vida delas, né? Então, e a ideia também de muitas perguntas de pesquisa, muitos projetos de pesquisa surgirem a partir de necessidades da própria comunidade, né? Então, às vezes a própria comunidade tem lá a gente tem muitos casos de câncer aqui, então a gente queria fazer uma pesquisa para ver o que acontece com essa comunidade que tem tanto câncer, né? Então, assim, tem comunidades que às vezes, né, tem essas questões particulares, né? E quando isso é feito em conjunto, né, com as necessidades da comunidade, claro que é muito mais significativo para as pessoas, né, que participam. E realmente o retorno não é exigido, né, pelo comitê, né, é exigido o mínimo do comitê, é o respeito, né, é a informação prévia do que vai ser feito, né, mas o retorno do resultado da pesquisa é uma coisa que e às vezes tem muito resultado, né? Então às vezes tem dados que poderiam ser dados para as pessoas e pelo menos de alguma forma que elas pudessem compreender, né, ou que pudessem fazer algum uso daqueles dados. Então não é sempre, né, que isso acontece, infelizmente, mas, né, deveria ser uma opção das pessoas sempre terem esse resultado e terem a compreensão desse resultado. E outra coisa que eu esqueci de falar também, que é importante, é sobre a adequação, né, da pesquisa à população que está sendo pesquisada. Então, por exemplo, a gente tem, né, muitas vezes em genética, a gente já pensa coletar sangue e extrair DNA, né? É a primeira coisa que a gente quer, DNA, e DNA bastante, de boa qualidade. Então, a gente pensa em extrair DNA do sangue, né? Não, por exemplo, de um esfregaço da bochecha, que a quantidade é menor, né? Não uma outra técnica, assim, né? Geralmente do sangue. Então, quando a gente imagina isso, a gente pensa, que problema poderia ter, né? Uma coleta de sangue, a gente faz isso toda hora, vai fazer exame e tal, mas para algumas pessoas não é assim, né? Para algumas pessoas pode ter questões culturais e religiosas, por exemplo, envolvidas, que
que é um outro significado que tem essa amostra de sangue, né? Que isso pode significar uma parte do corpo da pessoa, por exemplo. É o sangue que está dentro das veias dela, não é uma coisa que você pode armazenar num congelador lá e ficar com um pedaço do corpo dela, sabe? Então, assim, você tem que compreender também, né, essas implicações dentro da comunidade, dentro da população, e tudo isso é parte, né, desse processo de pesquisa. E claro que também tem muitas críticas, né, sobre isso que eu estava falando, sobre principalmente dos pesquisadores dos Estados Unidos, que fazem muitas pesquisas em outras regiões do mundo, né, então para eles é bem comum isso, mas de também ter a participação de pessoas locais, né, então assim, pesquisadores locais, pessoas da comunidade que participem, né, que estejam envolvidos, né, no projeto também, e que não seja só as pessoas de fora, né? Então tem várias questões assim que a gente poderia colocar. Sim, que eles possam também ter uma participação na decisão de o que vai ser estudado, né? E para isso precisa de muita conversa, né, com a população também, para que né, se chegue a um ponto de a gente possa realmente colocar o que fazer a definição, né, de um projeto em conjunto a partir do que os pesquisadores podem fazer, têm acesso, né, ou teriam condição de desenvolver um projeto, e o que realmente é interessante na comunidade, né? Então, às vezes é necessário muito mais tempo nessa parte, né, do que na parte mesmo técnica de fazer os experimentos, né, extrair o DNA, fazer as análises genéticas, etc. Então, isso é bem importante. Todos os países têm comitês de ética, né, locais, nacionais também, com as suas próprias características, suas próprias formas, né, decisões e regulamentações, que também são seguidas. Mas, por exemplo, se a gente faz né, quando a gente fala, por exemplo, de comunidades indígenas, que geralmente são comunidades que têm um líder comunitário, que, né, tem uma certa hierarquia dentro da comunidade, de respeito a certas pessoas, que tem uma certa liderança dentro da comunidade, a gente também tem que respeitar isso, né? Então, é diferente de a gente ter uma aprovação do comitê de ética para coletar amostras de pessoas passando lá na Rua 15, né? Então, a gente tem que ver, né, todo esse contexto que a população está inserida e como que funciona, né, essa população. Então, é bem importante. Claro que hoje em dia tem muita colaboração internacional, então tem muitas regras específicas para envio de amostras biológicas para pesquisadores de outros países, por exemplo, né, porque às vezes são grupos internacionais, então são colaborações, né, então a gente, por exemplo, para coletar amostras aqui no Brasil e mandar lá para os Estados Unidos, para a Europa, para fazer algum tipo de análise, né, tem algum outro grupo lá também fazendo, então tem toda uma regulamentação em cima dessas, né, desses acordos do que é permitido fazer, do que não é, de que autorizações são necessárias, né, não só por causa do transporte das amostras, mas também por causa do dado em si, né, do material genético mesmo. Então tem uma série de legislações, mas eu acho que esses podcasts do CONEP, eles resumem bem, assim, as principais questões, pelo menos, né, que estão relacionadas a isso. Claro que o dia a dia é outra coisa, né, de você realmente ir conversar com as pessoas e de você fazer entrevistas com as pessoas, né, de coletar amostras, de levar resultados, tudo é um desafio que, na verdade, o pesquisador não é preparado para isso, né, a gente não tem essas disciplinas na faculdade, né, ninguém aprende como é que faz isso, né, mas é uma parte, assim, muito essencial do trabalho, então é uma coisa que a gente aprende muito com pessoas que já têm mais experiência fazendo isso, né, e que também
precisa de muita sensibilidade, né? Da gente realmente, assim, ter a sensibilidade no contato com as pessoas, né? Uma coisa, né, que em Itália, assim, que me chamou a atenção é porque a gente realmente, os trabalhos da área da genética são bastante complexos porque envolvem muitas questões, realmente. E a gente realmente não tem formação e a gente não tem também nem disciplinas, nada relacionado para a gente saber lidar com isso. E uma coisa que me chama a atenção é que, por exemplo, nos projetos que envolvem pessoas nas áreas das humanas, eles normalmente têm um processo anterior a começar o projeto, que é o planejamento da metodologia. E esse planejamento da metodologia envolve justamente como que a pessoa vai se aproximar ao grupo, aos participantes. E a gente não tem isso. Então, na nossa área, passa muito por uma questão da consciência do próprio pesquisador. Tipo, não tem uma preparação mesmo. Poderia, né? Exatamente. Eu acho que é uma parte que falta mesmo. Com toda certeza. Alguém tem algum comentário, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade? Eu só vou dizer que eu achei bastante interessante e importante o tema dessa aula. Acho, inclusive, que devia ser muito mais abordado em escolas, porque é tanta coisa absurda e eu acho que quando, talvez, sei lá, ensinar crianças, até mesmo no ensino médio, a gente não vê essa parte de genética. Não precisa ser nada tão complexo, assim. Eu acho que seria, principalmente no Brasil, seria muito bom, muito válido. Eu totalmente concordo, Vanessa. Assim, eu acho que tem mudado muito o ensino fundamental e médio, né? Assim, eu acho que tem mas é meio que uma conscientização mesmo, assim, né? Por parte dos professores que estão fazendo essa mudança, que eu acho que era muito pior, muito pior há um tempo atrás. Mas eu acho que também tem muita coisa para melhorar ainda, realmente, concordo com você, que tem muita coisa que poderia ser explorada ainda. Então, pensando nisso até, né, que a gente tem alguns grupos de pesquisa e tem algumas linhas de pesquisa, né, voltadas para a educação científica, que também tem produção, né, de artigos científicos, o material didático para professores, né, tentando auxiliar um pouco nisso, pensando que é mais uma questão assim que vai ser individual, né? Porque a legislação mesmo, a gente pode ver, por exemplo, como a obrigatoriedade, né, do ensino da história africana, que é uma legislação já de vários anos e que as pessoas nem conhecem, né? Não ignoram, né? Então, acaba que na prática não é feito ou é feito de uma forma que não deveria ser feita, por exemplo, né? Deveria estar incluída em todo o currículo do ano letivo da escola e não ter um dia específico para falar daquilo, né? Sim, mas que bom que existem esses projetos, porque realmente, se a gente for depender de legislação, né, o Brasil sendo essencialmente um país racista estruturalmente, são mudanças muito... Sim, não, com certeza. Eu acredito que tem muita coisa para a gente melhorar no ensino ainda e que, né, é a informação, né, esse tipo de informação realmente ser colocado. E eu concordo também que a gente tem uma distância muito grande, às vezes, da parte científica, né, com a parte de divulgação e, consequentemente, com a parte do ensino também, né. E então muitas coisas que a gente já conhece, né? Por exemplo, essas questões do DNA Brasil que foram colocadas aí no final do ano passado, na verdade, que foi divulgado, né? Com maior na mídia, assim, e tal.
esses resultados há 20 anos que a gente já sabe, pelo menos 20 anos que a gente já sabe que isso é assim, mas parece que foi uma novidade daquele momento, assim, porque, né, o susto que causou nas pessoas, porque realmente as pessoas não falam disso, não aprendem isso, então, assim, o que a gente vê, né, que a história, né, que contam, né, que é aquela politicamente bonitinha ali que é apresentada, não é, né, faz a gente ter uma ideia errada mesmo, né? Então, assim, e até dentro da ciência, e eu acho que isso também é muito importante, porque os próprios pesquisadores, muitos deles, né, porque os pesquisadores são parte da sociedade. Se a sociedade é racista, a ciência também é, né? E a gente tem que encarar isso, a gente tem que admitir isso, que tem muitos pesquisadores que também estão fazendo pesquisa, interpretando seus dados de uma forma errada e prejudicial e racista, né, com impacto, porque também não tem, né, da mesma forma que a sociedade é a ciência, né, então não dá pra gente esperar que também os cientistas todos se posicionem da forma devida, né, porque eles também não têm eles também têm as falhas humanas, né. Sim, com certeza. Mais alguém, gente? Mais alguma coisa? Alguma curiosidade, alguma coisa? Vocês também podem procurar a gente depois, enfim. E alguma dúvida quanto ao seminário? Ao relatório final? Alguma coisa que eu coloquei lá? Na UFPR Virtual? Eu acho que não. Então tá, gente. Então, a semana que vem eu vou fazer assim. A gente vai começar a aula pela ordem que tá marcada lá nos seminários, tá? E aí a gente vai seguindo aquela ordem. Então, lembrando, né, que essa apresentação do seminário é uma das principais notas que vocês têm. E lembrem também de anexar o arquivo final. Então, mesmo que seja o arquivo o último arquivo que vocês anexaram, né? Porque a gente foi fazendo com partes, etapas, e algumas pessoas na primeira atividade, por exemplo, colocaram o relatório, na segunda atividade colocaram o mesmo arquivo, só acrescentando algumas coisas, outras pessoas colocaram só aquela atividade número 2, por exemplo, tá? Então, nesse link no final, é para vocês colocarem o anexo do arquivo, tem um relatório completo, desde a primeira atividade do seu SNP, desde a escolha do seu SNP, até a interpretação final. Então, qualquer coisa que você queira alterar ali também, acrescentar, pode colocar nesse arquivo final, que também vai ter uma avaliação global para ele, tá? E daí, a previsão é que a gente demore 2 semanas, né, para apresentação. Então, semana que vem é a próxima. Mas estou ainda esperando vocês colocarem os nomes lá e agendarem tudo, porque senão a gente vai seguindo naquela ordem que está ali, tá? E acho que é isso. Qualquer dúvida me procure, então. Tá bom, gente? Obrigada. E boa semana para vocês. Obrigada.